João, Giovanni, eu não sei qual dos dois, vamos primeiro, ou os dois. Gostaria que você se apresentasse com mais propriedade. Obrigada a você. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou me apresentar brevemente e vou falar mais sobre o trabalho aqui que a gente faz no Tinha Que Ser Preto. Meu nome é João Neto, eu sou candango também, criado em Minas Gerais, então às vezes o sotaque vai e volta. Então, se eu ia falar vocês, não reparem não. Se vocês não reparem não, porque acontece bastante. Eu tenho 34 anos e esse projeto, que é o Tinha Que Ser Preto, ele é feito há 7 anos de maneira pública. Antes dele se tornar público, de eu tornar ele acessível para todo mundo, eu fazia só uma pesquisa mesmo, ia guardando arquivo, guardando material, até que chegou um momento em que eu pensei, bom, beleza, está na hora de compartilhar com todo mundo essa coletânea de conteúdo. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Funcionou. Bom, o Tinha Que Ser Preto, ele é um projeto que existiu, ele surgiu em 2015, ele tomou forma em 2015. Ele acontece principalmente nas plataformas digitais, nas redes sociais, para ser um pouco mais exato. Ele primeiro era feito no Tumblr, depois a gente foi para o Facebook e agora a gente está no Facebook e no Instagram. Um pouco relutante para ir para o TikTok, porque eu não sou tão bom assim para fazer dança. Mas cedo ou tarde vou ter que ceder. Brincadeira, sei que o TikTok não é só dança, mas fica isso marcado na mente, né? E o projeto ele consiste em divulgar e fazer o resgate histórico, né, da vida de personalidades pretas brasileiras, que são desconhecidas pela sociedade em geral. Eu sei que provavelmente todas as pessoas que estão aqui já vão ter um conhecimento grande sobre algumas personalidades que eu trouxe hoje, mas quando a gente olha para a comunidade como um todo, a gente percebe uma ausência de reconhecimento histórico e principalmente de identificação histórica. Tem alguns slides aqui mais para frente que eu vou falar um pouco sobre isso, mas quando a gente para pensar na nossa infância, na nossa educação dentro de sala de aula, a gente lembra que quando havia uma referência para as pessoas pretas, era sempre relacionada à escravidão. E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu não estou dizendo que a escravidão deve ser esquecida ou ignorada, muito pelo contrário. A gente sabe muito bem que muito do que a gente vive agora é uma consequência, né? É uma marca que a escravidão deixou na nossa sociedade. Desde da postura que a gente recebe, né? Da forma como a população preta é tratada, até em traumas internos que a gente carrega, né? Formas que a gente se enxerga ou se bloqueava para poder viver a própria vida, até desde visual, de cabelo até roupa, enfim, e tudo mais. Então, o nosso trabalho ele consiste em fazer o resgate dessas personalidades, trazê-las à tona e apresentar de uma forma um pouco mais despojada para as pessoas. Por quê? Uma coisa que eu percebia é que algumas pessoas tinham aquele bloqueio de leitura, de pensando, não, mas eu não vou conseguir entender, às vezes porque a história é um pouco complicada demais. E daí surgiu um insight, falou, olha, se a gente pegasse um pouco de referências de cultura pop, de coisas da atualidade, de um humor respeitoso, claro, e trouxesse as vidas, né, trouxesse curiosidade sobre essas pessoas. Então, se vocês acessarem a nossa página, mas pode acessar pro final, tá, gente? Fica todo mundo aqui para não distrair, entrar no Instagram e acabar rolando o feed. Se vocês acessarem nossas páginas, vocês vão ver que os textos, eles sempre trazem uma linguagem de internet, vamos dizer assim, uma linguagem que as pessoas se identificam com facilidade, seja uma gíria, seja um meme, seja qualquer outro tipo de formato. Eu até esqueci de colocar aqui, mas tem aquele garoto que tem a reação de simplificar as coisas, esqueci o nome dele agora, alguém lembra? Exatamente. E a gente fez um meme com ele no dia 13 de maio do ano passado, em que a gente colocava de um lado a assinatura da Lei Áurea, e ele de braço cruzado, e embaixo ele apontando, e eram todos abolicionistas pretos que se envolveram para que acontecesse a abolição da escravidão no Brasil. Então, a gente sempre tenta trazer esses elementos, fazer esse joguinho de ping-pong, isso, como eu já falei, de forma respeitosa. A última coisa que a gente quer é desonrar ou desrespeitar a ancestralidade, né, as pessoas que a gente traz aqui. E o resultado que a gente tem disso é um resultado muito bom,
Porque a cada pesquisa que é feita sobre uma personalidade, nós encontramos outra e outra e outra, e é um trabalho bem gostoso de ser feito. Eu vou mostrar depois umas postagens para vocês, porque volta e meia, curiosamente, aparece ou um descendente direto, ou um parente, ou um bisneto, uma tataraneta, um primo, um sobrinho, de personalidades. Inclusive tem até fugiu agora o nome aqui, que é normal, você já vai ficando nervoso. É o Dantas, que foi o primeiro embaixador negro brasileiro, e a gente teve acesso e contato com os netos dele. As netas da Carolina de Jesus também, tenho certeza que todo mundo aqui conhece, a gente já trocou uma ideia, já conversamos com elas, já conversamos com a filha dela também. Então é um projeto que acaba dando umas oportunidades para a gente conseguir alguns materiais direto, porque por mais que exista uma série de pesquisas que façam o resgate da história, de fotos, ainda existe uma certa escassez. Por quê? Porque a gente sabe que trabalho científico nem sempre é tão divulgado quanto deveria ser. E algumas pessoas não entendem a importância ou a dimensão do trabalho científico. Então, quando a gente consegue um contato direto, seja com um parente ou com um museu, com alguma instituição que mantém a memória dessas personalidades vivas, a gente consegue ter um material que faz os olhos das pessoas brilharem, sabe? Aquela questão de quando você encontra, quando a gente fala com o bisneto do Adhemar da Silva, que é o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, e que sempre teve uma posição bem aberta, assim, ele sempre teve essa imagem, essa valorização de quem ele era, da raiz, das origens dele, e foi um nome que se destacou bastante num período em que o Brasil continuava, na verdade, nem tentava, né, continuava ao máximo apagando os feitos da comunidade preta brasileira. O Adhemar da Silva, ele tem uma curiosidade muito bacana a respeito dele, que é o quê? Ele, como eu falei, ele é bicampeão olímpico do atletismo, ele é uma referência, ele é um dos poucos atletas, se não me engano, o único atleta brasileiro que está no hall do atletismo olímpico e tudo mais. Ele se tornou atleta. Alguém conhece o Adhemar da Silva aqui, só para saber? Não? Alguém conhece? Gente, vocês podem me interromper para perguntar e falar coisa à vontade, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui não é um monólogo nem stand-up não, apesar de eu estar de pé, de microfone e de blazer. Mas o Adhemar da Silva, ele se tornou atleta, que depois se tornou um grandíssimo atleta, porque ele gostava do som da palavra atleta. Aí, como ele gostava do som da palavra atleta, ele pensou, eu quero virar isso, que é atleta, né? E deu muito certo, porque ele se tornou aí um bicampeão olímpico, é uma referência até hoje na história, e principalmente entre os atletas, e a gente faz questão de trazer sempre os feitos dele, assim, ao lado do João do Pulo, da Raida dos Santos, que eu vou chegar ali daqui a pouco. Então, acaba que isso tem um impacto grande na vida das pessoas. Claro que a gente tem alguns estereótipos que, por ser estereótipo, não é visto de maneira positiva, claro, mas que a gente tem que desvincular o lado negativo e tentar entender o impacto e a importância que o Adhemar da Silva tem no período em que ele viveu, isso ali no meio do século XX. O que eu ia dizer? Que a questão da população preta, às vezes, está sempre relacionada ao esporte, né? A questão da pessoa preta ter uma desenvoltura no esporte e tudo mais. Isso não impede que a gente valorize os impactos que ele e que a Aida trouxe pra gente. Eu quero bem chegar na história da Aida, ela tá bem no finalzinho, que ela é uma das minhas personalidades favoritas. Eu trouxe aqui também para vocês uma referência, que é a Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros provavelmente é mais conhecida. Alguém aqui conhece a Antonieta de Barros? Tinha 2, 3 pessoas, beleza. A Antonieta de Barros, ela foi a primeira deputada preta brasileira e é a primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. Ela se tornou deputada e quando as mulheres voltaram a votar, né, em 1932, se eu não me engano, e ela era suplente, no caso, né, o que havia sido eleito não pôde assumir e ela assumiu. Aí surge uma curiosidade, né? Afinal de contas, se a Antonieta de Barros assumiu o cargo de deputada em 1932, ela ali quebrou uma pá de barreira. Inclusive ela que criou o Dia do Professor, ela era professora também, ela tinha uma preocupação muito grande com a democratização da educação, o acesso à educação para todas as pessoas.
Afinal de contas, se ela foi eleita ali na década de 30, por que hoje em dia a gente tem ainda tanta ausência de mulheres pretas na política? É porque ela foi eleita num período que que não necessariamente reconhecia a importância e o valor dela. Então, ela apresentava uma série de projetos, mas ela continuava sendo perseguida dentro da política. E logo que o mandato dela terminou, ela sofreu o que a gente chama de apagamento histórico, né? Porque, querendo ou não, boa parte das pessoas acabam desconhecendo o trabalho que a Antonieta de Barros fez. Hoje, em Florianópolis, a gente já consegue encontrar não só museus, mas arquivos também que trazem a vida da Antonieta de Barros. Ela tem essa questão de ser de Santa Catarina, de ser do Sul, e a gente sabe que a presença dela e o trabalho que ela fez continua vivo ainda, o legado dela continua vivo, mas de certa forma foi sendo jogado para o lado, né? Porque a gente teve aí, depois de Getúlio, a gente teve toda esse caos causado pela ditadura militar, e como era vendida a ideia da democracia racial, não existia uma preocupação de trazer à tona essas histórias, né? A história dessas personalidades, como a do Milton Santos, inclusive até fazendo referência à ditadura militar. Milton Santos, alguém? Esses professores vocês conhecem, né? Milton Santos, ele, para mim, é uma das pessoas mais espetaculares que já passaram pela Terra. Eu acho que... Eu passei sem querer, mais espetaculares que já passaram pela Terra. Ele ganhou o prêmio equivalente ao Prêmio Nobel de Geografia. Não existe Nobel de Geografia, mas se existisse, ele com certeza teria levado. Ele trouxe uma discussão da globalização que a gente não tem, que não se tinha antes, né? E tentou apresentar esses pontos de geopolítica de uma maneira como não existia essa visão tão crítica. Inclusive, ele sofreu uma perseguição muito grande durante a ditadura militar. Ele foi preso, ele foi exilado, ele passou um tempo na Argentina, passou um tempo na Europa também, e depois ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou ali já no finalzinho da década de 80, começo dos anos 90, em 1992 ele ganhou esse prêmio, que é um prêmio sensacional. Alguém que lembra o nome do prêmio? Acho que eu esqueci, Voltrix, é um nome bem diferente. Mas é o equivalente ao Nobel mesmo, é um prêmio muito reconhecido. Ele é um dos únicos com perfil aqui latino, enfim, fora ali da parte Europa, do extremo norte, que recebeu esse prêmio. E até hoje o trabalho dele é estudado não só por geógrafos, enfim, as pessoas envolvidas com política, mas até por diplomatas brasileiros, porque é uma referência a todo o trabalho de pesquisa e história que ele fez. Inclusive, para mim, é um dos maiores pensadores mesmo do Brasil, dessa nova época, né, que a gente viveu. Falando em grandes pensadores e estrategistas, eu trouxe aqui também essa pintura da Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, que alguém conhece? Não, conhece Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma rainha quilombola, espetacular também, ela era sensacional. A Teresa de Benguela, ela conseguiu manter o quilombo dela em segurança ali por uns 20 anos, sem contato, sem depender, sem ataque nenhum. E ela era uma excelente estrategista. Ela tinha um poder de liderança muito forte, muito grande. E ela usava os conhecimentos que ela tinha de forja para, assim que eles libertavam os escravizados, eles pegavam os grilhões e transformavam em ferramentas para serem utilizados na agricultura. E, além disso, ela também criou uma espécie de conselho, uma mesa redonda, onde ela elegeu ali pessoas dentro do quilombo para que ajudassem ela a tomar decisões. Então, ela tinha um conceito de sociedade que era muito, não vou dizer à frente do seu tempo, porque as comunidades africanas elas têm muito essa questão do respeito ali à comunidade como um todo, né? É meio que eu sou porque nós somos, então tem toda essa visão de união de todos participando. Mas ela tinha uma genialidade muito grande mesmo. E, inclusive, todo o material que o quilombo produzia, todo o alimento, toda a roupa, todo o tecido que o quilombo produzia e não consumia era vendido, era comercializado.
ou vendido, comercializado, ou feito um escambo, né? Era feito a troca. Então, ela conseguiu, com isso, fazer uma sociedade muito forte, tanto que hoje ela ainda é uma referência de resistência. A gente tem poucas pinturas que retratam a Teresa de Benguela, inclusive esse é um dos problemas que a gente tem quando trabalha com pesquisa de imagem e tudo mais, é porque pela ausência histórica, pela ausência de registros, a gente tem muita representação errada. Eu até esqueci de trazer uma imagem aqui para vocês da mulher de turbante, mas eu tenho certeza que se vocês jogarem no celular de vocês Dandara dos Palmares, Teresa de Benguela, Maria Filipa, vocês vão encontrar a foto da mulher de turbante. É uma foto que foi tirada pelo Herschel, que era um fotógrafo que veio para o Brasil aqui no começo no finalzinho do século, não, no começo do século XIX, no meio do século XIX, né? Que a fotografia foi inventada mais ou menos naquela época. E ele veio fazer registros fotográficos aqui no Brasil. Ele ficou um bom período em Salvador, tirou uma série de fotos lá, e uma das fotos que ele tirou foi dessa mulher de turbante, mulher negra de turbante, é o nome da fotografia. E essa imagem é utilizada muito como várias formas de representações diferentes. Isso, claro que se dá também pela carência que a gente tem, como eu falei, de registros, mas ao mesmo tempo a gente acaba transformando, né, unindo ali uma série de mulheres pretas, espetaculares, sensacionais da nossa história em uma imagem só, sendo que a gente tem também o trabalho de ilustradoras, ilustradores que tentam representar a sua visão de como eram essas personalidades. Então a Teresa de Benguela é uma dessas personalidades que é representada pela mulher negra de turbante. E a gente tem pouco, como eu falei, a gente tem poucas pinturas que trazem a representação dela. Essa aqui é uma pintura feita sobre ela mesmo, então assim, é um material que é bem espalhado, que muitas pessoas utilizam, e é o que a gente pode confiar um pouco melhor, assim, principalmente pelas questões da região de onde ela veio, da estrutura facial. Então é um trabalho muito bom de referência. Trouxe aqui para vocês também Ih, gente, deu um branco aqui agora, mas acontece bastante. Principalmente que eu tive Covid, não sei se tiver Covid, mas tem a síndrome pós-Covid, que eu volto e eu esqueço, eu abro a geladeira quando eu tô na porta do carro. Pois é isso mesmo. Isso, obrigado. O Solano Trindade, ele também é uma figura extremamente importante, não só no resgate da cultura preta brasileira, mas também em relação à parte cênica, porque a gente sabe muito bem como que era e ainda é feita a representação de pessoas pretas na mídia. A gente tem essa semana agora mesmo, né? Não sei se vocês viram, mas no Mais Você teve um participante que fez um blackface, um black body, né? Na verdade, a gente está em 2022, numa emissora como a Globo, que é enorme, e ainda assim a gente vê um participante fazendo um blackface como se fosse tudo bem, e vestido como se ser africano, sul-africano, não tem nem como definir qual a região da África, aquilo fosse fantasia, né? A questão de indígena ou de povos africanos seria fantasia. Mas enfim, e ele tem um papel muito grande dentro da cultura do Brasil, principalmente por esse resgate que ele fazia no trabalho dele, dentro das artes cênicas, da arte como um todo, na verdade, artes plásticas. Ele era um artista muito 360. Só que é engraçado porque quando a gente pensa no Solano Trindade, a gente acaba deixando um pouco de lado, também nesse resgate histórico, toda essa participação política que ele teve. Porque quando ele forma um grupo de teatro focado ali para pessoas pretas, como o Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias Nascimento, a gente tem um personagem, então a gente tem uma personalidade, que resiste à sua forma, resiste com a cultura, reconhece a importância da cultura na educação das pessoas e dentro da sociedade. Porque, querendo ou não, antes da gente ter escrita, antes da gente ter várias formas de registro histórico, era as manifestações culturais, à sua maneira, claro, em cada época, que se contavam as histórias, né? Tanto que a gente tem essa questão da cultura africana, principalmente subsaariana, de não ter o registro escrito das coisas, né? A gente não tem tantos registros, principalmente quando a gente fala de religião de matriz africana.
Então acaba que é utilizado isso como um argumento para apagamento histórico, mas o Solano Trindade ele usa de toda essa sua habilidade artística para resgatar a história das personalidades pretas, de vivências pretas, né? E a gente vê isso como reflexo dentro da sua família e o impacto que ele tem com as pessoas à sua volta também. E voltando para o esporte, falando em impacto e pessoas à sua volta, tem aqui a Aida dos Santos. Aida dos Santos, alguém conhece? Maravilha. A Aida dos Santos, ela, para mim, assim, ela é uma referência muito grande. Felizmente, ela ainda está viva, ela ainda está entre nós aqui nesse plano. E ela se tornou atleta também de uma maneira bem peculiar. Ela precisava de carona quando ela estudava e a amiga dela praticava atletismo. Aí essa amiga dela dava carona para ela e tudo mais, ela morava numa comunidade mais distante. E a amiga dela falou, olha, você vai ter que me esperar enquanto eu faço o meu treino e você vai ficar aqui no carro esperando ou você vai lá comigo. Não, tudo bem, eu vou lá com você. Aí nisso que ela foi, ela começou se interessou, achou bacana e começou a praticar o esporte também. A Aida dos Santos, ela não tinha técnico, ela não tinha nenhum tipo de material e ela treinava por conta própria. Ela treinou muito pelo atletismo do Botafogo, inclusive, também. Não estou fazendo campanha de time, mas enfim. Ela treinou sem técnico, sem material, até que ela conseguiu, ela foi se destacando, até que ela conseguiu se classificar para as Olimpíadas de Tóquio, foram em 1964. Nessas Olimpíadas de Tóquio, quando ela conseguiu a classificação, ela sofreu um boicote muito grande da própria Federação Brasileira. E esse boicote foi real mesmo. Quando ela foi participar, ela já tinha sido classificada, mas fizeram ela disputar de novo, porque, enfim, não queriam que ela fosse. E ela conseguiu vencer mais uma vez, mas como fizeram ela disputar de novo, né, ela acabou perdendo tempo, e como ela perdeu tempo, eles disseram que não conseguiam mais nenhum material esportivo para ela usar durante a competição. Então, o que a federação fez? Colocou ela dentro do avião, junto com outros atletas, mas completamente isolada. Ela chegou no Japão, né, sem falar nada de japonês e nem de inglês também ela não entendia muita coisa, e sem nenhum tradutor, sem ninguém para receber ela, sem ninguém para levar ela para o acampamento dos atletas. E ela só teve muita sorte em alguns aspectos, e ela também, obviamente, era muito inteligente, porque quando ela chegou para fazer o seu registro na cidade dos atletas, lá para poder se cadastrar como atleta, ela não sabia o que escrever nos campos, porque estava em inglês, né? Tipo, em inglês e em japonês. Aí a moça que estava fazendo o cadastro, né, ela ficou tipo, uma olhando para a cara da outra, tipo, não sei o que você quer, ela também não sei o que você precisa, então ficou esse negócio. E ela, até que a moça que estava fazendo a inscrição começou a cantar Happy Birthday to You. Aí ela entendeu que eram campos pessoais que ela tinha que preencher. Aí ela colocou a data de nascimento, colocou o nome dela e tudo mais. E detalhe, a cidade dos atletas, né, o campo onde os atletas ficava ali a uma distância considerável do local de competição. E não forneceram também transporte para a Aida dos Santos. Então, o que aconteceu? Ela conseguiu, ficava mais ou menos 10 quilômetros, assim, 10, 12 quilômetros. Ela conseguiu uma bicicleta emprestada, e ela ia de bicicleta para a competição. Aí ela fazia todo esse percurso. Mas a Aida é uma pessoa tão sensacional, tem um documentário que eu indico para vocês aqui no final sobre a vida dela, tão sensacional que ela fala, mas era bom eu ir de bicicleta, porque é um aquecimento. Então eu já chegava para competir aquecida, eu já chegava pronto ali para detonar todo mundo. Só que, como se isso não fosse bastante, a história dela é bem longa, eu não vou contar toda, tem uns pontos que eu levantei ali para vocês, vou levantar só o que deixa a gente um pouco mais indignado. Como se já não bastasse tudo isso, a Aida ainda sofria provocações dentro do próprio time, em que a delegação brasileira ridicularizava, sempre que ela saía para competir, falavam, Aida, ela saía de manhã cedo, né? Falava, a gente te vê na hora do almoço. Por quê? Porque a competição acontecia durante o dia inteiro e quem era desclassificado voltava já na hora do almoço. Então era sempre esse tipo de provocação. Aí detalhe, ela foi a única representante do atletismo nessa Olimpíada. Ela foi a única que conseguiu se classificar, do Brasil, né? Claro.
E ela, não, como eu falei, ela não tinha material. E como ela não tinha técnico, ela não tinha a técnica certa para o salto. Ela foi disputando, foi conquistando, foi avançando, até que, e quebrando recordes também, até que quando ela estava chegando nas quartas de final, ela deu um salto, só que eu vou tentar explicar aqui mais ou menos, não sei se tem atletas aqui também, mas no salto que ela fazia, que é aquele salto da barra assim, o salto sem vara, que a pessoa salta e ela cai de costas. Só que onde ela treinava, não tinha colchão. Não tinha onde ela treinava aqui no Brasil, não tinha colchão, então ela não tinha técnica de se jogar de costas. Então ela saltava e virava para se apoiar num pé e depois cair, porque era terra, era areia. Quando ela foi fazer a disputa ali das quartas de finais, ela torceu o pé, porque ela não estava acostumada com o colchão. Quando ela foi virar no colchão, o pé virou, enfim. Só que ela teve sorte. Eu fico falando sorte, gente, mas não considera como sorte não, tá? É uma mania linguística mesmo. Mas ela teve sorte porque, a detalhe, nenhum médico da delegação brasileira atendeu ela, mas um médico cubano, cadê nosso amigo cubano? Que tá aqui na sala. Não tá, mas um médico cubano atendeu ela, de uma outra participante que estava lá disputando. Não só ajudou ela a tratar a ferida no pé, como também emprestou material, emprestou tênis, emprestou uniforme para que ela pudesse usar. E uma curiosidade, só voltar um pouquinho. Quando eles fizeram aquele desfile das delegações, quando chegam nas Olimpíadas, não deram uniforme para ela desfilar também. Então, a história é revolta, eu fico falando assim, até rindo, mas é revoltante, é indignado. Toda vez que eu escrevo ou conto essa história, eu fico, meu Deus do céu, alguém tinha que pôr fogo na delegação inteira. Mas não deram uniforme para ela. A sorte é que ela tinha uma jaqueta de treino anterior, que era amarela, então ela usou a jaqueta amarela. No Tinha que Ser Preto, lá na nossa página, tem uma foto do desfile da delegação. O impacto dessa foto é sensacional. Por quê? A Aida, ela está carregando a bandeira do Brasil sozinha, porque ela é a única ali da parte do atletismo, indo na frente, tem um grupo na frente, um grupo atrás, e ela segue nessa caminhada. Essa foto preto e branco é espetacular, é uma foto muito bonita mesmo, de tipo emoldurar e colocar em casa. Mas enfim, ela torceu o pé, o médico cubano ajudou ela, a equipe cubana ajudou ela, e ela conseguiu disputar novamente. Até que ela chegou até o 4º lugar da competição. Ela foi a primeira atleta brasileira a chegar numa final olímpica. Isso, lembrando, sem técnico, sem material esportivo, sem nada. Eu acho, inclusive, eu sempre gosto de contar a história da Aida, por quê? Porque eu acho que é um reflexo do que a gente vive no Brasil até hoje. Porque o esporte no Brasil, ele continua sendo sucateado. E ela participou dessa disputa em 1964, né, detalhe. E décadas se passaram, mas o cenário ele não mudou tanto assim. A gente ainda vê atletas fora do eixo, principalmente Rio-São Paulo, tendo que se virar da maneira como eles podem, treinando onde eles podem. A Aida, ela voltou para o Brasil sendo tratada como uma heroína. Toda a mídia começou a dar destaque para ela. A delegação brasileira começou a dar destaque para ela também, depois que vence. Mas ela falou que não ligava para nada disso e que não queria participar de nada também, porque não deram apoio para ela quando ela precisou. Eu falei, tá certíssima, ela não passaria frio em Brasília, porque tá coberta de razão. E ela continuou disputando, ela disputou ainda em campeonatos sul-americanos, ela foi medalhista, ela não recebeu essa medalha em Tóquio, mas ela tem esse quadro aqui, esse prêmio, esse reconhecimento da final que ela chegou. Ela quebrou uma série de barreiras, mas claro que a gente não pode ficar contando com isso o tempo inteiro, né? Não dá pra gente ficar quebrando barreira o tempo inteiro. Então, mas a história dela é uma referência para mim de como que as nossas personalidades, inclusive uma história como essa da Aida, apesar de para a delegação brasileira ser uma vergonha, é uma história que deveria ser conhecida por todo mundo, né? Porque quando a gente pega Jesse Owens ou a gente pega qualquer outro atleta de outros países, a gente vê o reconhecimento de vida que eles têm, da vida deles como um todo, do tratamento que a mídia dá para esse tipo de história. Mas tem um documentário no final aqui que eu vou indicar para vocês, é bem curtinho, 27 minutos, vocês vão assistir com tranquilidade.
Esse aqui são só umas personalidades que eu trouxe para vocês aqui para destacar bem no comecinho. E eu tô falando devagar, gente, porque eu tenho mania de falar rápido, porque normalmente minhas palestras são 20, 30 minutos, então eu tô segurando para fazer um beatbox aqui rapidão. Por isso que eu tô um pouquinho mais lento, mas ninguém pega no sono não, pelo amor de Deus. Trouxe só algumas personalidades, mas a gente tem cerca de 73, 74 histórias já publicadas. Tem mais outras 20 que estão para ser publicadas também. Normalmente, quando a gente faz a publicação das histórias, a gente entra em contato, quando a gente consegue falar com alguma pesquisadora ou pesquisador que já tem um trabalho mais a fundo. Como eu falei, tem muito registro histórico, foto, pintura, que traz representações erradas. E não só isso, mas também informações erradas. Então a gente evita ao máximo trazer algum tipo de curiosidade que seja equivocada, não só pela credibilidade do trabalho, mas também porque a gente já tem falta de informação. Se a gente ainda trouxer informação errada, aí é um problema gigantesco. Por exemplo, provavelmente algumas pessoas que estão aqui já ouviram falar aquela história de que as tranças nagô serviam para mostrar caminho de fuga para escravizados. Já devem ter visto isso em redes sociais. Só que não existe nenhum registro histórico que fale sobre isso. Na verdade, essa teoria ela surgiu na Colômbia, se eu não me engano, acho que foi Colômbia mesmo, num trabalho de uma pesquisadora em que, conversando com a sua avó, a avó dela mencionou isso uma vez e ela colocou no trabalho de pesquisa dela. Só que, como a gente sabe como que funcionam as redes sociais, como que funciona a mídia, essa história ganhou um destaque gigantesco, sendo que a cultura afro-latina, afro-brasileira, já é rica de tantas maneiras que a gente não precisa pegar uma história que não tem comprovação nenhuma e viralizar. Só que essa história viralizou em tudo quanto é página, tudo quanto é perfil. E, como eu falei, não existe nenhum tipo de registro, e a gente ainda tenta também fazer esse combate, né, às fake news, né, a fake news histórica, que é como a gente gosta de falar lá também. Mas é por isso que a gente sempre gosta de fazer, a pesquisa sempre demora, às vezes dá pra gente fazer uma leva de postagens grande, quando a gente tem acesso a banco de imagem, por exemplo, do Milton Santos, a gente conseguiu com o Instituto Milton Santos um acesso ao Flickr deles lá, que tem uma série de fotos maravilhosas dele recebendo os prêmios Vandril, enfim, é espetacular. Então a gente às vezes consegue fazer uma série de postagens seguidas e às vezes leva mais tempo. Porque tem que ler, tem que pesquisar, tem que procurar, porque vocês sabem muito bem como é que funciona, né? O que mais tem por aí é desinformação. Nesses últimos 7 anos, falando um pouquinho do Tinha Que Ser Preto, o projeto ele vem ganhando muita força e a gente tem pessoas do Brasil inteiro que acompanham o nosso trabalho. O que é muito bom, porque a gente consegue falar com pessoas em Curitiba e em Salvador, e em São Paulo, Rio, na região norte, também Rio Branco, enfim, a gente consegue falar com todo mundo, porque, obviamente, essa carência histórica, ela está em tudo quanto é canto do país, né? Esse apagamento histórico que a gente tem, ele acompanha a gente em todos os cantos. Eu trouxe um ponto sobre as nossas postagens que fazem mais sucesso, que eu quero compartilhar com vocês. Agora entra um pouquinho a parte de não tão histórica, mas a parte de redes, né, de mídia. Mas é interessante a gente levar isso aqui em consideração porque os mesmos estudantes que estão em sala de aula, né, ou as pessoas que a gente convive na rua, também estão na internet. E diferente do que a gente pensava há 20 anos, 25, 30 anos atrás, a vida da internet, a vida online, ela não se separa tanto assim do offline. A gente não tem mais aquela visão de, uma coisa que eu sou na internet, eu não sou na rua. Claro que a gente sabe muito bem que hater sempre é muito corajoso na internet, fazer ameaça, tentar atacar, sempre tem. A gente sofre muito hater também. Mas as pessoas, cada vez mais, vivem online da forma como elas gostariam de viver offline. E a gente vê muito reflexo da vida delas também. E quando a gente pega, hoje a nossa página, nosso perfil, ele está com pouco mais de 80 mil seguidores, contando Facebook, contando Instagram também. A gente tem bastante interação, as pessoas sempre mandam mensagens. Se vocês acessarem o Facebook, vocês vão conseguir falar com a Nancy. A Nancy é um robô, é um chatbot que a gente criou, que conta histórias de personalidades de maneira automática. A Nancy às vezes dá umas derrapadinhas, mas ela é muito boa para contar histórias. Vocês mandam um oi, aí ela pergunta ali se você quer ler uma história ou se você quer mandar uma mensagem. E a Nancy, para quem não sabe, é uma referência à aranha da cultura sul-africana, do folclore, né, sul-africano, da aranha contadora de histórias,
que ela tecia ali a teia dela e contava histórias também. Então, por isso que a gente escolheu esse nome pro botzinho, pro robozinho que manda mensagem. Mas eu acho que isso aqui tem um impacto muito bacana, porque a gente tem que reconhecer o poder da internet para as coisas positivas também. Não só para as bizarrices que a gente vê, não só para os absurdos políticos que a gente vê, mas a internet ela tem um poder muito grande de transformação. Eu até brinquei um pouco com o TikTok, mas eu acho que a gente tem que entender as redes sociais, até o próprio TikTok mesmo, como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de comunicação. Não adianta eu tentar me conectar com as pessoas sem entender o que as pessoas gostam ou como as pessoas consomem, né? A gente não consegue mudar a forma das pessoas agirem, né? O livre-arbítrio ele entra nesse aspecto também. Então, a gente sempre busca valorizar a forma como as pessoas interagem com as postagens para trazer um conteúdo mais parecido com isso. Aí dentro desse conteúdo a gente vai inserindo todas as informações que a gente quer que as pessoas conheçam. Uma curiosidade também sobre o trabalho que a gente realiza é o quê? As postagens que mais têm interação são sempre com as mulheres. Nosso público ele é majoritariamente feminino, 65,7%, se eu não me engano, são mulheres que acompanham a página. E LGBTQIA+, também. As pessoas, elas sempre interagem mais com essas postagens. A gente até comenta que é a questão da minoria dentro da minoria. Eu acho que a nossa ausência de representatividade, ela sempre foi tão grande... Olha eu falando rápido de novo, tá vendo? Um beatbox. A ausência de representatividade sempre foi tão grande que quando as pessoas elas começam a perceber esse tipo de história, como da Enedina Alves, que foi uma das primeiras engenheiras pretas brasileiras e importantíssima para a nossa história também, ou da Vera Verão, do Jorge Lafon, aqui Vera Verão, a gente começa a perceber que o mundo está mudando, o mundo está caminhando. A gente ainda tem muita pedra no sapato, a gente ainda tem muito problema, a gente ainda discute muita pauta mesmo, que era discutida ainda na época de Lélia Gonzalez. Mas o mundo ele está evoluindo aos poucos, né? Algumas regiões mais que outras, infelizmente. Mas a gente percebe o reflexo disso também nas redes sociais, somente com as nossas interações. Outro tipo de postagem também que a gente faz, que tem um ótimo resultado, ótimas interações, e eu falo interações por quê? Porque às vezes a gente faz postagem que é muito interessante, que é muito bacana, tipo aquela postagem que fala, nossa, essa foto aqui da Carolina de Jesus com a Vera Lúcia na frente da casa dela, primeira casa que ela comprou, é sensacional, as pessoas têm que conhecer. Só que aí não tem tanta interação assim. Então quando a gente percebe, apesar que a Carolina de Jesus sempre é um sucesso, só peguei como um exemplo mesmo. Quando a gente percebe a forma como as pessoas, vou falar consomem conteúdo, mas não levem para o capitalismo, tá? Como as pessoas consomem o conteúdo online, faz a gente entender como que elas estão enxergando a sociedade como um todo. Por exemplo, eu tenho certeza que os homens pretos que estão aqui presentes hoje já devem ter escutado na infância algum tipo de piada de ser chamado de Vera Verão. Eu escutei muito isso quando era criança, escutei muito mesmo, assim, principalmente porque eu não sempre usei o cabelo baixo, mas quando raspava a cabeça, enfim, essa era uma tentativa de ofender. Só que quando a gente entende que a Vera Verão, Jorge Lafon, era um artista extremamente rico culturalmente, mesmo que não fosse, claro, mas era um artista completo, que ele fez aula de dança com a Mercedes Batista, a primeira bailarina negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma das referências de música e dança afro-brasileiras também. A gente começa a entender um pouco melhor de como que seria a nossa vida se a gente tivesse tido acesso a informações como essa, porque seria mais fácil refutar. Claro que o Brasil ali da década de 90, década de 80, era bem diferente, a gente via ataques de maneira pejorativa à imagem da Vera Verão associada a coisas negativas, a gente via isso na mídia, acho que ainda até hoje vê, mas esse resgate histórico ele serve exatamente para isso, para mostrar que existe uma história por trás que nunca foi contada pra gente, que a gente nunca teve acesso. E o outro formato de postagem que eu estava comentando com vocês, que faz muito sucesso, é o regional. A gente sempre conta onde que cada personalidade nasceu. Então, quando eu falo que a Maria Firmina dos Reis é maranhense,
e a Maria Firmina dos Reis é a primeira romancista brasileira e a primeira romancista abolicionista brasileira, a gente consegue ter uma visão, por exemplo, a pessoa que é maranhense, ela vê ali uma representatividade que ela não conhecia antes. Porque a gente tem muita personalidade que é carioca, a gente tem muita personalidade do Rio de Janeiro, com certeza, principalmente histórica. No passado, se a gente parar para pensar na construção do Brasil como um todo, mas quando alguém descobre que uma personalidade nasceu lá em Patos de Minas Gerais, e é a mesma cidade ou região em que essa pessoa cresceu, ela sente uma identificação e uma conexão muito forte. Então acho que, apesar de estar sendo dito à torta e à direita em todos os cantos, mas a palavra representatividade, ela nunca teve tão viva nos dias de hoje. Deixa eu passar aqui. Inclusive eu trouxe aqui para vocês um pouco das reações que a gente tem a cada postagem, os comentários das pessoas. E esse aqui é o melhor retorno que a gente pode ter, a interação, comentário, envio de todo tipo de mensagem, porque a gente percebe que, independente da região onde a pessoa more, ou enfim, da forma como ela viva, ela consegue se identificar com o que a gente posta aqui e ela leva isso para frente. A gente sempre recebe mensagens e conteúdo e pedidos de professores de várias regiões do país para usar o nosso material em sala de aula. Porque como a gente transforma um conteúdo num conteúdo acessível, entre aspas, assim, mais chamativo, né? Pegando essas referências de cultura pop, principalmente, a molecada adora, né? O pessoal adora quando a gente coloca uma menção de Pantera Negra ali no meio, aí o pessoal vai à loucura e acompanha e tudo mais. E é muito bacana também, até uma palestra que eu dei no Sobuco, imagino que vocês devem conhecer também, quando um pessoal um pouco mais velho veio falar comigo, falar, nossa, mas isso é sensacional, a história X, a história Y, que eu não conhecia, o trabalho que vocês fazem é muito bom. Claro que massageia o ego, mas a nossa visão não é nem essa. A visão é realmente perceber que essa carência ela sempre existiu, essa necessidade ela sempre existiu. E o pior de tudo é porque esse trabalho que a gente faz não é nenhuma invenção da roda, tá, gente? Tem o Teatro Experimental do Negro mesmo, ali com Abdias do Nascimento, Ruth de Souza, Léa Garcia, eles já faziam esse trabalho de apresentação de personalidades. Então, volta e meia, quando eles faziam apresentações, eles traziam nomes de diversas pessoas, de Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela, e apresentavam um pouco das histórias dessas personalidades. Só que hoje a gente tem a internet, que é muito mais fácil e é muito melhor para produzir conteúdo. Por isso que eu falo que os formatos eles fazem diferença. Não basta só a gente ter conhecimento, não basta só eu conseguir ler 6 livros por semana ou eu ter diversas publicações. Eu preciso garantir que esse conhecimento que eu tenho ele seja acessível e que as pessoas consigam receber também. Claro que não tem que preocupar sempre, deixar tudo mastigadinho, mas o nosso trabalho ele tem que se transformar em alguma coisa. E as pessoas estão com sede disso. Elas estão querendo ler um texto que fale sobre Jorge Lafon, elas estão querendo ler um texto que fale sobre a Aida dos Santos, elas querem conhecer essas histórias porque elas precisam se identificar. A gente sempre teve essa carência, a gente sempre teve essa necessidade, mas hoje mais do que nunca, porque a internet gera conteúdo todos os dias e o tempo inteiro. Em 2021, a gente começou a fazer parte do CODIPIR, que é o Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial aqui do DF. Já existia uma iniciativa semelhante no passado, esse é o primeiro conselho. Isso aqui foi até uma reunião que a gente teve essa semana. O Giovanni está aqui, ele está bonitão aparecendo ali também, ele é do Educafro, vai falar daqui a pouco para vocês. Mas foi um resultado muito bom do trabalho que a gente faz, conseguir se classificar para fazer parte do CODIPIR, porque é uma possibilidade da gente ampliar os nossos horizontes. Eu fico falando de internet, mas a gente não está só na internet, definitivamente. A gente vai em escola, a gente vai em empresa, a gente produz material, a gente faz distribuição gratuita de material. Volta e meia, quando eu recebo algum e-mail, alguma mensagem falando posso repostar, posso republicar, eu falo, cara, por favor, faça isso, porque a gente quer que esse conteúdo seja disseminado. Definitivamente não é para ficar embaixo da asa. Então, em 2021 a gente passou a integrar e lá está sendo muito bacana, por quê? Porque a gente tem contato com várias instituições diferentes. Se eu não me engano, são 24, né, Giovanni? 22, perdão.
22 instituições, sendo 11 da iniciativa órgãos públicos e 11 instituições, ONGs e tudo mais. E a gente tem contato lá no Codepir com todos os tipos de perfis, assim. A gente aborda também a causa indígena, a gente aborda a causa cigana, de imigrantes. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho muito bom, muito maior. Inclusive, a gente estava até discutindo as formas de divulgação desses trabalhos que estão sendo realizados. Aqui a gente tem o Dr. Diego, que é o presidente, e a Manhana, que é uma pessoa espetacular, que é a vice-presidente. E aos poucos a gente está conseguindo trazer, fazer um mix, né, na verdade, de trabalho para levar para a população os resultados disso. Enfim, a união, ela é clichê essa frase, mas a união faz a força. A gente tem que se unir para derrubar e sustentar contra as várias tentativas de desmonte que a gente está sofrendo ao longo dos anos. Como eu falei agora há pouco para vocês, a gente está sempre presente em escola, a gente está sempre em empresa e a gente fala com todo tipo de idade, né? Assim, vai desde adolescente, alunos do noturno. Isso aqui foi uma palestra em Ceilândia em 2019, tudo antes da pandemia, tá? Por isso está todo mundo sem máscara. Isso aqui foi no Paranoá. Esse aqui foi na Asa Sul, se eu não me engano. Aqui já são os mais petitinhos, assim, os meninos menores. Esse ano teve uma palestra também que a gente deu numa escola de primeiros anos, na região rural do Paranoá. Lá foi um desafio maior porque eram crianças bem pequenininhas, era uma turma bem pequenininha mesmo. E tinha que prender atenção, né? Aí o que a gente pensou? Pô, e aí, o que a gente faz? Aí beleza, pensou, qual que foi a solução? A solução foi pegar alguma dessas personalidades aqui e transformar em algo que está no auge agora, que a criançada, eu também adoro, mas enfim, que são super-heróis. A gente pintou máscaras em cima do rosto dessas personalidades. Eu devia ter trazido. O Ademar mesmo, ele virou uma espécie de The Flash. A Antonieta ficou com uma capa roxa, uma máscarazinha. O Milton Santos, tipo um pensador grandão, um cabeção, assim, que a gente colocou tipo um cérebro gigante. Aí depois que a gente falava do superpoder, fazia uma analogia de superpoder em relação ao intelecto e às ações que eles prestaram para toda a sociedade, com o superpoder de filme, a gente tirava a máscara e mostrava quem eles eram, né? Então a gente chamava a atenção no primeiro momento, aí eles ficavam tipo, todo brilhando assim, tipo, a gente saia correndo, achando que era o Flash também, e depois a gente mostrava e contava a história. Só voltar aqui para vocês. Aqui, algumas fotos, né, que a gente traz. Todo mundo cansado aí, alguém que vocês querem alongar, tá tudo certo, estão conseguindo acompanhar, beleza, maravilha. Isso aqui é um ponto que eu gosto muito de levantar, porque a representação do povo preto brasileiro, ela é limitada fora da academia, que é aquilo que a gente falou bem no comecinho, que eu falei para vocês que eu ia trazer. Quando a gente pensa nessas ilustrações do Jean-Baptiste Debré, a gente consegue lembrar, né, um pouco melhor como que a gente via a presença do povo preto. Era sempre na posição de servidão, de explorado, e que como se a nossa contribuição para a construção do Brasil tivesse se limitado apenas ao período de escravidão. Como eu falei antes, a gente não tem que esquecer o período de escravidão, a gente tem que entender inclusive os impactos que a gente vive até hoje por causa disso. Mas quando a gente limita a cabeça de um jovem, de uma jovem, a só isso aqui, a gente limita um pouco o seu mundo também. Principalmente porque a gente não está necessariamente moldando mentes, mas a gente está fornecendo conteúdo, fornecendo informação. Então, quando a gente traz uma perspectiva um pouco diferente de que no período de escravidão já existia a resistência quilombola, que no período da escravidão, ali no finalzinho, no meio, né, do século XIX, a gente já tinha uma série de abolicionistas que traziam todo tipo de manifestação, como a Maria Firmina dos Reis mesmo, que, como eu falei, foi a primeira romancista brasileira e primeira romancista abolicionista brasileira. Inclusive tem a obra Úrsula dela, que hoje foi até republicada, acho que está até mais fácil encontrar, antigamente era só em PDF, mas em que ela traz ali denúncias de como a escravidão acontece, dos impactos que a escravidão na própria época. Então, assim, uma mulher preta se posicionando
uma mulher preta escritora se posicionando já no século XVIII é uma revolução, XIX, perdão, muito, muito grande. E a gente gosta também de trazer esse ponto, que é o quê? Foram mais de 300 anos de uma estrutura que negava a humanidade das pessoas pretas e que principalmente fez com que toda a sociedade sustentasse essa ideia. Quando eu menciono essa questão do impacto que a gente tem até hoje, né, que a gente vive até hoje, é exatamente esse ponto aqui. Por quê? A gente tinha todo esse esquema de criminalização ao que era relacionado ao povo preto, todo tipo de coisa que trouxesse ou valorizasse a cultura do povo preto, isso desde o Império até a chegada da República, e continuou, claro, depois da chegada da República, e a sociedade comprava essa ideia. Quando eu viro para vocês e falo que é um ambiente com música ruim, cheio de marginais, violência, perigoso e que está corrompendo a sociedade, o que vocês pensam? Sem olhar para a tela. Deixa eu olhar para a tela. Baile funk. Só que essa era o descritivo do samba. Era a forma como o samba era vendido. É um lugar marginal, um local onde as pessoas estão destruindo a sociedade, estão corrompendo a sociedade, onde a criminalidade vive, né? E essa forma de demonizar tudo que tem elo com a cultura preta, obviamente não é de hoje, vem de muito, muito tempo. Desde a religião, a capoeira, para a gente ter uma ideia, a capoeira, ela basicamente foi descriminalizada ali na época do Mestre Bimba, também na década de 30, com aquela campanha toda de Getúlio Vargas, de fazer do nacionalismo, de fazer as coisas próprias do Brasil. O Mestre Bimba, que era um capoeirista que criou, né, a capoeira regional, que foi uma variação da capoeira Angola. Ele fez uma série de apresentações e acabou ali conseguindo autorização para que a capoeira fosse ensinada sem ser perseguida pela polícia. Claro que a perseguição continuava, mas só na década de 30, basicamente, que a capoeira deixou de ser criminalizada no Brasil. Até, se a gente voltar um pouquinho aqui, uns 30 anos atrás, 20 anos atrás, a capoeira ainda não era tão bem vista assim. A capoeira ainda era vista como um esporte sujo, né? Porque tudo relacionado ao preto é sujo. Fala, não é uma luta, não é uma luta, não é uma dança, o que é isso? Então, a gente acaba tendo esse impacto desses mais de 300 anos que não se comparam a nem 130 anos de abolição da escravidão no Brasil, né? Tanto que existe esse discurso, que a abolição não existiu. A abolição ela foi um documento assinado com a tentativa de vender uma ideia de que não, agora as coisas vão melhorar, a gente vai conseguir fazer, inclusive, negócios melhores ali com o Reino Unido, que já estava pressionando bastante também. Claro que a gente não pode só limitar a isso, porque teve um papel muito importante de todo o movimento abolicionista brasileiro, mas o movimento abolicionista brasileiro tinha suas demandas, tinha suas exigências, que cobravam que não só fossem libertos, né, as pessoas recuperassem ali a sua liberdade que foi tomada, mas que recebessem algum tipo de indenização. André Rebouças mesmo, que foi um dos maiores engenheiros do período do Império, ele apresentou uma série de projetos onde ele destacava isso, falava não, tem que haver uma indenização para o povo preto brasileiro. Só que aí a gente sabe que não foi assim, que foi uma mão na frente, uma mão atrás, e inclusive após a abolição houve, eu sei que eu estou falando para professor aqui, eu sei que vocês conhecem muito bem isso, mas é mania sempre de falar as coisas o máximo que eu puder. Mas houve até a estratégia, né, a ação de muitos donos de terras, que era o quê? Libertava os escravizados, eles não tinham para onde ir, parte deles voltavam. Aí quando voltava, falava, não, beleza, você vai ficar, mas você vai pagar, você vai morar aqui na minha terra. E não tinha com o que pagar, então você pagava com o seu tempo, que é trabalho. Você vai trabalhar para mim e você vai poder morar aqui. Então ficava isso por isso mesmo. Então, a gente sabe que depois de 1888 não teve uma virada de chave mágica. A gente teve todo o processo de criminalização de tudo que fosse relacionado à cultura preta e a gente teve a continuação da perseguição da população preta. E a sociedade foi sustentando isso no passar do tempo. Foi sustentando. Então, quando a gente pega um discurso de democracia racial que tentaram implementar no Brasil,
a gente acaba desconsiderando todo o processo do movimento eugenista que existiu também no começo do século XX. A gente tem, obviamente, eu imagino que todo mundo aqui saiba também, grandes nomes da nossa história que estavam envolvidos com o movimento eugenista. A questão do Monteiro Lobato mesmo, com o presidente negro. E tudo bem. E a vida seguiu, normal, e tá tudo certo, e era um homem do seu tempo, e as coisas foram passando, e a sociedade foi comprando sempre essa ideia. Eu não sei se vocês já assistiram um vídeo que tem de uma entrevista a respeito da publicidade no Brasil. Essa entrevista foi feita no final da década de 80, em que um dos maiores publicitários do Brasil, ele falava sobre o uso de imagens de pessoas para divulgar produtos. Aí ele falou na câmera, ele falou, não, eu não vou chamar modelos pretos para vender porque não vai vender nada, porque não vende. E essa ideia foi se sustentando durante muito, muito, muito tempo. Se a gente pegar as capas de revistas aí, da década de 90 mesmo, até agora, 2022, a gente consegue ver a mudança de cenário que a gente teve. Mas assim, é uma mudança a passos lentos, né? É passinho de formiga, em comparação a tudo que a gente vivenciou. Quando a gente tem a possibilidade de escolher se eu quero raspar minha cabeça, se eu quero usar trança, se eu quero usar black, hoje em dia, é muito diferente do que era antes, né? Tanto que essa questão da marginalização, ela foi sustentada, como eu falo da cultura, eu falo também dos aspectos físicos, né? Hoje em dia é muito mais fácil para a gente conseguir comprar um tecido que remeta aos tecidos ali sul-africanos do que necessariamente era há muito tempo atrás. Então a gente consegue fazer pequenas mudanças, mas ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. Porque a sociedade ainda tem a mania de puxar a bolsa quando eu entro no elevador, ou quando outro homem preto entra no elevador. Então essa raiz da escravidão, ela se sustentou muito bem. E não vai ser gritando a favela venceu ou qualquer outra coisa que a gente vai conseguir mudar isso. Tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho a ser feito mesmo. Alguém ia fazer uma pergunta? Que eu tô falando aí. Bom. Eu queria só fazer uma fala, Por favor. Falou, né, dos anos 90. Eu lembro que quando a gente tinha nessa época, um adolescente, né, jovem, tinha as revistas que representavam a maioria dos jovens, né? E eu me lembro que eu tive que esperar sair a revista Raça. Tinha que, né, até sair a revista Raça, a gente não se encontrava em capa de revista e em nada que nos representasse, nem em cabelo, nem coisa nenhuma, e nem em maquiagem, porque eu lembro que as maquiagens que vendiam deixavam tudo branca, rosada, e aí a partir da revista Raça, que a gente começa a entender qual era o tom de base, de pó que a gente podia usar na pele e que tipos de cremes a gente podia usar no cabelo para além do lama negra, que era o único lote de creme que existia para o nosso cabelo, que tinha que ficar sempre molhado, escorrido e ainda sujava toda a nossa roupa, porque ele era preto, né? Então a roupa ficava... A gente até chamava na escola, chamava de lama negra, por causa que era o único creme que aparecia. Maravilha, qual que é o seu nome? Desculpa. Cristiano. Perfeito, Cristiano, a sua colocação. É exatamente isso. E, ao mesmo tempo, enquanto não se encontrava produtos para o cabelo preto, para as variações, vários tipos de cabelo preto, se encontrava promoção de chapinha a rodo, né? Chapinha era o que mais tinha. E Enê, uma pasta alisante. Exatamente. A quantidade de formol que marcou aí o cocoruco das pessoas não tem registro disso. Tem um outro clássico que foi uma capa de caderno com a Thaís Araújo. Ah, sim. Vocês lembram disso? Sim, Era a Thaís Araújo numa época que tinha a Ana Paula Rose. Eu lembro. Cara, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, mãe, compra pra mim. Cara, é caríssimo, de livros. Gente, eu sou uma criatura idosa, viu? Não é não. Fiquei enlouquecida. E era caro o negócio. E assim, uma edição super limitada. Limitada a Thaís, né? Mas sim, enfim, a Ana Paula Rose e a Rodo. Ai, gente, que flashback, hein? É muito louco, né? Inclusive, a revista Raça, ela surgiu quase na mesma época em que eu esqueci o nome agora, a gente quer muita personalidade para lembrar, tá? Realmente, já falei da Covid já para vocês. Em que surgiram os primeiros produtos para cabelo preto, porque foi feito
Tô tentando lembrar a marca, inclusive. Ela faleceu agora em 2021, que foi a criadora desse produto. A revista e os produtos surgiram quase ao mesmo período, né? E a revista Raça até hoje ela se mantém, e é muito curioso, né? Porque ela já fazia um trabalho de destaque da população preta e tudo mais, pegava os pretos que estavam na mídia, que estavam em destaque, mas a revista não tem tanto destaque assim, né? A gente não vê um reconhecimento tão grande do trabalho que eles fazem. E é um trabalho muito bom, um trabalho muito importante. Inclusive eles fazem até premiação também, de reconhecimento disso. E essa questão do cabelo, que a gente fala, do cabelo, da maquiagem, ela tem impacto em outro ponto também, que é na questão da autoestima. Exatamente. Você quer falar, por favor? Eu quero falar. Eu estou falando dos anos 80. Eu cheguei aqui em Brasília em janeiro do ano passado. Eu estou há 1 ano e 3 meses atrás de uma base que eu uso, que não é muito cara. Eu já rodei o Sudoeste inteiro, o Cruzeiro inteiro, não tem a base da Vult, ela é ótima e barata. Aí eu perguntei na loja, não tem? Não, só tem isso aqui, mas nenhuma da minha. Aí uma vendedora numa lojinha do Sudoeste chegou pra mim e falou assim, querida, aqui você não vai achar. Eu falei, um absurdo, porque a gente está no 2022, a indústria cosmética bombando, e vocês não têm um tom, não chega nem perto. Então, a gente está discutindo uma coisa lá de trás que ainda hoje persiste e você fica assim, gente, mas como nenhum empresário pensou nisso? Porque a gente consome. Eu acho que no dia que a gente não consumir mais nada que aconteceu, acho que por conta do cabelo, da gente se assumir esse cabelo, que eu mesmo, meu cabelo eu fui assumir com 40 anos, olha isso, de tudo que você fala de cabelo eu já fiz. Hoje não, as criancinhas já saem com black lip, com laço, então foi um trabalho de mas mesmo assim, eu vi no Conjunto Nacional uma menina de cabelo black entrando na loja e falou assim, você conhece algum creme para alisar? Eu falei, como assim? A minha patroa falou que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter o cabelo liso. Eu falei, então você vai com a delegacia, vai para o Ministério Público, denuncia, porque eu não tenho mais tempo disso. Ainda em 2022, então a gente vai discutir outra. Perfeito. Qual é o seu nome? Desculpa. Josilé. Maravilha, Josilé. Exatamente isso. Você queria falar alguma coisa? André. A correspondência, do ponto de vista econômico, desse consumismo negro chique, se corresponde, por outro lado, a quem produz esse produto a ser consumido, né? Que ela falou, o empresariado que está por trás. Que setor é esse que controla também esse nosso consumismo chique? Por outro lado, essa estética remete realmente a você ter uma identidade cultural real com nossas cores, nossas origens. Perfeito. Qual que é o seu nome? Sodré. André. Sodré. Sodré, perdão. Sodré, é igual a Josi e a Cris levantaram. Inclusive, uma curiosidade, a sapatilha preta, para bailarina preta, surgiu há pouco tempo agora. Foi há pouco tempo agora que foi lançada. E, bom, a Mercedes Batista, ela foi a primeira bailarina do teatro do Rio de Janeiro ali, há uns bons anos atrás. Não consegui fazer o cálculo de cabeça agora, mas já tem um bom tempo. Né? Tingia. Todas tingiam a sapatilha. Tinge até hoje, porque a que tem para cor da pele, da nossa pele, ela é 105% vezes mais cara que a rosa. E isso entra dentro até do quesito de a gente entra na parte de consumo, quando a gente pensa em produtos masculinos e femininos. O masculino sempre é mais barato, o feminino é mais caro. Quando a gente entra dentro de segmentos, outro segmento, mulher preta, fica ainda mais caro. Bem mais caro mesmo. Quer falar? Não, é isso, é como o mercado demarca esse empoderamento, né? Do acesso ao consumo e de quem detém a produção desses produtos, do lucro que advém desse consumo. Perfeito. Quer dizer, né? Como ontem se falou, você transformou o mineral em metal, né? Que é essa relação,
E aí me parece que tudo que a gente tem, tudo que a gente produz, tem um canal de acúmulo que é bem demarcado, né? Que é o poder econômico dos brancos. E você quer saber uma curiosidade, né? O consumo de pessoas pretas... Tá mudando com o movimento Black Money. Exatamente. Tá, Exatamente. E o movimento Black Money ele traz uma lógica muito boa, porque o tempo de circulação do dinheiro na mão da comunidade preta são horas. Então, assim, eu compro da Josi um produto de cabelo. Aí a Josi, ou então, vou inverter na Josi para me colocar errado na situação. Você vem aqui na minha loja e compra um produto de cabelo. Aí ao invés de eu ir na Cris e comprar lotes para poder revender, eu vou em uma pessoa branca, num distribuidor branco, e o ciclo se fecha. Entrando nessa questão, continuando obviamente nessa pauta racial, mas indo para outra vertente, é o que outras comunidades fazem muito bem. Quando a gente pensa, por exemplo, no povo judaico, a gente tem esse cuidado, essa atenção que eles têm do consumo ali. Por motivos óbvios, claro, pela perseguição que eles sofreram, mas o movimento Black Money ele traz exatamente essa mudança de postura. E não inclusive, Sandré, pensando na questão de que se consome pouco a população preta. O povo preto brasileiro, se vocês derem uma olhada no celular agora, vocês vão achar o dado exato. Eu acho que chega a 1 trilhão, se eu não me engano, de consumo, de movimentação de dinheiro do povo preto. Eu acho que em 2019, se eu não me engano, era um valor absurdo. A gente consome muito, a gente compra muito mesmo. Compra mesmo. Exatamente. Só que a exclusão de produtos direcionados, ela continua acontecendo da mesma maneira. Eu passo o mesmo problema, tá? Meu cabelo tá curto agora, mas quando eu vou ali dando só um relato pessoal, né, gente? Quebrando tudo aqui, a fala, mas quando eu vou no atacadão mesmo, ali perto da minha casa, ali próximo ao jardim, não tem uma variedade de produto para cabelo preto. Tipo B, não tem. Não. Eu ia te falar, nos espaços de compra e venda populares, assim, vamos colocar aqui, onde a maioria da população consome, especialmente preta no momento de inflação, você não encontra, por exemplo, em lojas de maquiagem mais populares. Estava conversando aqui com a Carol, assim, eu tenho a base corretiva, né, gente? Eu tenho a pele passabilidade pura, mas eu fico branca, mais branca, né? Porque eles botam aquelas tonalidades para fazer estamos em todos os tons de pele, só que quando a gente joga na nossa, né? Se a minha irmã que é branca jogar na pele dela, a tonalidade fica perfeita. A minha não fica, imagina, né? Quem preto não encontra, você vai encontrar naquelas lojas que é R$300 um produto, não é? Então, assim, tem essas lógicas aí do consumo que são perversas, né? E que são racistas, né? Que você coloca lá assim, temos todas as tonalidades. Mas quando a gente usa, a gente sabe que não tem. E não só falando de maquiagem também, falando pra questão das crianças. Eu tenho uma filha e eu fui comprar uma boneca preta. Uma boneca preta R$300, gente. Isso é produto pra quem? Como é que não tem saída? Não é pra quem é classe social. Então, assim, essa boneca preta, eu vou dar ela pra quem? Né? Então, assim, pensando nesse sentido também, assim, eu sempre gosto de levar pro lado da minha realidade. Não, mas perfeito, porque é exatamente esse ponto. A gente tem a questão do marketing verde, né? Que entrava muito nessa questão de sustentabilidade. Que era o quê? A empresa, ela vendia um tipo de ação que ela realizava para mostrar, olha, a gente está preocupado em fazer determinada coisa. Só que ela não necessariamente fazia algo funcional. Então não adianta nada a Estrela lançar uma boneca preta e cobrar R$300. Exatamente. Uma coisa que eu tô... É uma questão pessoal que eu venho passando, até vou pedir ajuda de vocês, porque eu estou sendo perseguida por uma procuradora da República no Rio de Janeiro. Porque eu fiz várias denúncias no concurso público federal e ela está fazendo um inferno na minha vida. Mas aí, quando a gente vê a foto do judiciário brasileiro, a gente não se reconhece. Eu já fiz de tudo, defensoria pública, saí do Rio, estou aqui em Brasília, entendendo que eu não existe. Eu não posso
Não foi fácil. Aí eu fico, isso porque eu tenho acesso, porque eu já gastei, nenhum advogado me resolve. Aí eu fico pensando, e a população que está na periferia, que fala assim, olha, você tem que estudar. Aí estuda. Aí quando você vê os altos cargos comissionados, a gente não se reconhece. Aí eu estou aqui desde que eu comecei esse curso pensando, até quando isso? O até quando, a gente não consegue falar, mas o desde quando a gente consegue entender muito bem, né? E inclusive, Josi, essa normalização, vamos chamar assim, ela se sustentou durante todo o tempo da história. Então, quando a gente pensa que não se tem cosmético para a população preta, é cosmético mesmo, né, gente? Cosmético para a população preta, que eu confundi agora. Cosmético para a população preta com preços acessíveis. Dermatologista para a população preta, tem uma do Kathleen, dos famosos, Kathleen. Eu tenho até um pai recomendado do Dr. André aqui em Brasília, ele é muito bom também, se quiser. Ó, né? Conhece também? O Dr. André é excelente. Mas esse é um ponto interessante, porque se a gente encontra um se destaca, é um problema, porque tinha que ser normalizado. E apesar de que o capitalismo também, eu tenho que correr porque o tempo está acabando, meu Deus, acabou meu tempo. Acabou o tempo? Quando a gente para pensar, o capitalismo ele sustenta o racismo também. A forma como o consumo ele é estimulado é um reflexo do racismo, do que a gente vive dentro do racismo. Mas ainda falando sobre consumo, se a gente não mudar a nossa forma de consumo em vários níveis, o cenário não muda. Claro que não dá para, por exemplo, procurar uma boneca para a filha e falar, não vou comprar nenhuma, então minha filha vai ficar sem boneca nenhuma. A gente sabe muito bem que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas a forma realmente da gente tentar mudar um pouco o sistema é procurar essas alternativas, infelizmente, de cenário, enfim, onde a gente se vê representado, inclusive dentro de empresa. Hoje a gente tem uma movimentação de parte das empresas que querem ter mais diversidade lá dentro. Só que não basta eu falar que a copeira é preta. Exato. Que ótimo, né? Que ótimo que a copeira é preta. Aí, professor, não seria a exceção da exclusão. Você delimitar dentro da totalidade, o grupo de negros teria acesso a boneca de R$300. E aí você perde foco de uma situação que é totalizante. Sim. Esse ponto, até só fazendo essa repescagem da empresa, a gente entra nesse ponto do marketing verde, que é a ideia de se vender algo que está sendo feito, mas não está sendo feito de verdade. Então, quer falar? Não, é reforçando ali quem faz e quem entrega e quem vende, quem distribui. A questão não é o acesso ao consumo. Essas formas de consumo que poderão determinados setores do capitalismo ainda está na mão de determinado grupo cliente seletivo. Exatamente, tanto que tem a expressão de que a história é escrita pelos vencedores. Só que a história não é escrita pelos vencedores, ela é escrita pelos detentores de poder. Então quem está no poder é que determina como a história vai ser escrita e exatamente como vai ser contada. Então a gente vê e trazendo para o consumo tem esse mesmo reflexo. Se quem está no topo da empresa que toma a decisão não tem nenhuma visão em relação à diversidade, à representatividade de consumo, vai continuar do mesmo jeito. E vai continuar com a boneca R$300, ou a gente não vai encontrar maquiagem no Sudoeste. Lá no Sudoeste não encontro mesmo. Mas o Sudoeste é um dos bairros mais caros que tem no Brasil. Tudo bem que a gente tem que estar em todo lugar, como a Juliana falou. Mas não vai encontrar. Agora, se tu for na Ceilândia, tu vai encontrar essa roupa. Eu sei qual que é a base que você quer. Vou te passar depois o contato no WhatsApp. Vou levar ela lá na Ceilândia. Deixa ela, vai ser lá na Ceilândia. Ceilândia, você vai gostar. Deixa eu tentar só alinhavar a sua fala com a sua e com a do professor. Eu sempre enxergo o mundo de maneira muito positiva.
Eu tenho isso. E aí, quando vocês estão falando sobre essa questão de não haver produtos para a população negra, aonde você vê denúncia, aonde você vê negação, eu vejo oportunidade. Não existe? Então vamos criar. Não, calma. Tem sim. É possível. Da mesma maneira que você está movendo mundos aí, né? Para resolver o seu problema pessoal em relação ao Ministério Público, é possível também você criar uma rede de pessoas, desde o produtor, essa questão da cadeia verde, né, que ele está mencionando, que na verdade é muito mais um marketing do que realmente, a gente pode muito bem criar um empreendimento no Sudoeste para vender mercadorias de todos os gêneros, de todos os tipos que atendam a população preta, fazendo uma cadeia produtiva só entre pessoas negras, assim como os judeus fazem. É difícil? É trabalhoso? Mas se consegue. Se consegue. Você conversa com um, com o outro e você vai achando seus fornecedores. Eu tenho certeza que público você vai ter. Eu penso sempre assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que colocar o dedo na ferida, mas a gente também tem que ir à luta e tentar transformar isso, entende? Da mesma maneira que o João falou aqui ao longo da fala dele, que o mundo já melhorou, já caminhou nos últimos 20 anos, principalmente. A gente vê a população preta muito mais representada do que há 20 anos atrás. Agora, cabe a nós fazer essa mudança, né? Eu sempre uso o exemplo do meu FAC, porque, do nosso, né? Porque quando a gente começa a ideia, lá atrás, quando a coisa é embrionária, muita gente não acredita. Por que eu falei que os dois foram parceiros imensos desde o início? Porque eu estou conversando com os dois desde o primeiro dia, desde o convite que eu fiz lá atrás, em julho. E aí eu vim construindo isso ao longo do tempo. Então é possível, vamos criar uma loja de cosméticos, um salão de beleza no Sudoeste, porque público eu tenho certeza que tem. E fornecedor também, eu também tenho certeza que tem. Tem. O público não falar que o público é meio brasileiro, mas consome. É o que mais então você consome. tem um astro. Agora, em relação aos valores, recentemente eu também li uma reportagem muito impactante. Que vocês estão falando da diferença de preço da boneca branca, boneca preta, ou do corte de cabelo, ou serviços de uma maneira geral e mercadorias que são bem mais altas. Eu li recentemente que os salões de beleza também fazem uma discriminação terrível com as mulheres. Porque o corte de cabelo masculino, de um cabelo pequeno, vamos colocar que está todo mundo com cabelo pequeno que só quer dar uma paradinha. Ele é quase 200% mais caro do que para a mulher do que para o homem. Por quê? Porque a mulher, ela lida mais com isso. Então, vou cobrar mais a mulher, porque a mulher falou de cabelo, ela fica até louca. Sim, então é uma questão de valor, né? É uma questão de valor. Então, eu acho assim, quem sabe não está nascendo uma empreendedora aqui. Desculpa, João. Não, imagina, que é isso. E a gente tem, assim, eu gosto de falar que a pandemia não trouxe nada de bom pra gente. A pandemia só trouxe coisa ruim. Não tem nada de bom que dá pra tirar da pandemia. Agora, dentro do cenário que a gente começou a ver, e obviamente a falta de opção que as pessoas tinham, foi que tirou-se a necessidade, às vezes, de ter uma estrutura física para poder fornecer algum tipo de produto. Então, a gente vê aí uma série de iniciativas e principalmente de coletivos que reúnem profissionais. Então, o próprio movimento Black Money mesmo. É um mercado livre que você consegue encontrar só pessoas pretas vendendo para pessoas pretas para você poder consumir. Exatamente, é o próprio cartão agora. E não é nem só, acho que é muito difícil lutar contra o capitalismo, né, gente? Mas assim, vamos pensar na lógica circular, né? Que é a lógica dos povos pretos, assim. Eu acho que a gente tem, talvez montar um negócio é muito difícil, mas nós já temos pessoas pretas com seu negócio. Eu tenho uma amiga em Goiânia, que é moda afro, né, assim, maravilhosa, que hoje eu tô de moletom, mas quando eu posso ficar de vestido, todas as minhas roupas são dela, entendeu? E eu prestigio, e eu falo para as amigas,
E eu falo, ó, fala que é minha amiga que ela adapta, porque eu falei pra ela assim também, não pode ficar só no lado, tem que adaptar pra ganhar o mercado e ganhar o mundo, só logo assim, né? E assim, 2 mulheres pretas, entendeu? De axé. Então, assim, a gente tem como começar aqui, gente, vamos fazer uma lista de serviços, porque ela entrega em Brasília. Então, assim, né, eu acho que é isso, né? São micro-revoluções. Na história foi micro-revoluções, infelizmente não entrou na historiografia oficial, mas foram micro-revoluções importantes, senão a gente estava aqui até hoje sendo escravizado, porque é isso que a galera quer, né? Que a gente volte, né? Permissão para o marido para sair. Então, assim, então acho que tem como a gente fazer, ó, eu conheço alguém que faça, vamos fazer um Google Drive e vamos alimentar e vamos circular nas nossas redes, sabe? Eu acredito muito nisso, porque tem muita gente precisando vender e muita gente precisando comprar. Sabe? Fazer essa rede. Sabe? A rede aí circular. Fez uma boneca de 300 reais. E a gente também sempre pode trocar, né, gente? Numa época que a gente está vendo de trocar poder de compra, trocar serviço aí, produto, né? Ah, eu não posso comprar só Mas para isso você, já já sabe que acontece você com tem professor, gravidez, tem teu filho. Eu sei. Eu tenho um projeto e tem vários projetos, vários coletivos, um deles é o MPD, lá do Sol Nascente. São mulheres empreendedoras lá do Sol Nascente e a maioria das mulheres são negras. Inclusive eu vou dar até uma palestra para elas agora em setembro sobre marketing digital, porque elas precisam disso e elas não sabem, né, como vender o produto delas nas redes sociais, porque Que é o canal tá hoje, ali, né? hoje é o canal. Então é isso, mas tem no Sol Nascente, tem a galera da Santa Maria, que é o projeto todas elas também, que faz esse filtro de mulheres pretas, né? Só que são coisas que não são divulgadas, então a gente consome do show. Elas precisam que esse pessoal da academia vá até elas lá. Exatamente. Porque tem muito aquela coisa, não, eu estudei, eu sei, é pra mim pronto. Não, a gente tem que compartilhar. E quem vai atrás são os movimentos sociais, tipo, são projetos sociais, né? Não é essa galera que é grande nome, não vai atrás desse projeto. É vários modelos, gente. É muito problema. A gente vai fazer uma pausa agora, o João vai concluir, tá bom? Tem que pausar. Só não entendi, eu termino ou vai pro café? Vamos pro café e depois você volta. Tá. Faltam só 5 slides. Quer que eu termino? E aí vai pro café e depois eu volto o Giovanni? Vocês aqui sabem. Melhor. Pode ser. Que eu já acabo já. A gente continua falando lá fora. Mas podem me interromper, gente. Não tem problema não. Mas eu vou ser bem objetivo aqui agora. Eu trouxe 4 personalidades aqui, mais 4, né, para destacar para vocês, até que estava no descritivo do projeto. É o Luiz Gama. O Luiz Gama, eu imagino que todo mundo aqui deve conhecer. Felizmente, ele se popularizou bastante nos últimos anos. Ele até foi reconhecido como advogado agora em 2015, que ele já atuava como advogado. Na verdade, ele era nomeado, né, como um rábula, né, que tem um tom pejorativo também, que é a pessoa que não tem uma formação necessariamente, mas estuda por conta própria e exerce a função, até porque na época do Luiz Gama não era obrigatório ter diploma de advogado para você ser advogado. Então ele ia até as aulas, assistia, aprendia o que ele precisava aprender e aplicava no seu dia a dia. Só uns pontos aqui sobre o Luiz Gama. Ele é filho da Luísa Maim. Luísa Maim também é uma figura histórica muito importante. Curiosamente, o primeiro registro que a gente tem da Luísa Maim, o primeiro que tem é uma própria carta, é uma carta escrita pelo próprio Luiz Gama, descrevendo a sua mãe. É um texto muito bonito, tá em um dos livros aqui que eu vou sugerir de leitura para vocês. A Luísa Maim foi um nome importantíssimo na Revolta dos Malês, que foi uma das maiores, se não a maior, revolta de escravizados que aconteceu na história do Brasil. Envolveu ali 300 a 400, se não me engano, acho que foram centenas. E só não deu certo porque houve uma traição, houve uma denúncia e eles tiveram que fugir, né? Foram perseguidos e presos. Inclusive, o Luiz Gama, só um ponto aqui, né? Ele nasceu livre e foi vendido pelo pai, que era um português, para pagar a dívida de jogo. E ele só foi vendido pelo pai porque a Luísa Maim, nas palavras do próprio Luiz Gama, teve que fugir porque ela estava sendo perseguida pelas autoridades da época, porque ela era ali ela trabalhava, era uma quitandeira, vivia com uma caixinha de doces e ela levava mensagens dentro da caixa de doces para cima e para baixo. Toda história de personalidade que vocês vão encontrar aqui dá um ótimo filme, dá um filme espetacular. Inclusive teve até o filme, né, do Luiz Gama, que está disponível acho que no Globoplay.
Ele aprendeu a ler e escrever aos 17 anos de idade, e nessa mesma época, assim, ele provou que ele era livre, que como ele foi vendido, né, como escravizado, ele provou que era livre, ele sabia que era livre e conseguiu provar, e recuperou a liberdade dele. Ele foi um dos maiores abolicionistas do Brasil, tanto que ele é o patrono da abolição do Brasil, é o Luiz Gama, e ele libertou mais de 500 escravizados por vias legais. Um ponto interessante sobre o Luiz Gama é que na casa dele, ele tinha um pratinho onde ele sempre deixava moeda, todo o dinheirinho que ia sobrando ele ia deixando ali. E ele sempre recebia a visita de escravizados, passavam por lá na casa dele, ou que estavam fugindo, ou que só passavam por lá mesmo. E esse dinheiro que ele deixava ali separado era para dar para os escravizados, para que eles pudessem comprar a sua alforria. Então, a vida dele foi dedicada a isso, foi dedicada ao combate da escravidão. Inclusive, ele é um dos abolicionistas que viveu a escravidão. Então, a história dele tem um impacto muito grande por causa disso também. E quando o Luiz Gama faleceu, se eu não me engano, foi 10%, ou quase 10% ou quase 20% da população de São Paulo foi no velório do Luiz Gama. Claro que naquela época a população de São Paulo era ali uns 60 mil, 40 mil pessoas, mas ainda assim é muita gente que foi no velório dele, já mostra a marca que ele deixou na história. Esses aqui são alguns livros, não sei se vocês já leram, mas eu sugiro a leitura. Luiz Gama, de Carlos Santos. Esse aqui é uma versão ilustrada, tá? Luiz Gama, A Saga de um Libertador. É uma obra bem bacana, principalmente se vocês querem fazer uma introdução para a juventude. E são livros que têm um preço mais acessível, principalmente esse aqui, acho que ele é R$17. Então é bem democratizado o acesso a ele. E Trovas Burlescas, de Luiz Gama, que é do próprio Luiz Gama. São vários textos dele, inclusive um deles é que ele fala da Luísa Maim. É um texto muito bonito, é um texto de filho para mãe, e a gente percebe o amor que ele sentia pela mãe e a admiração que ele sentia pela mãe dele também. Aida dos Santos. Não, Oi. Sempre dá licença, Claro. mas eu acho que seria interessante também adicionar uma bibliografia que é fantástica, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, em que ela faz esse romance histórico com esse personagem emblemático, que é a Luísa Maim, que é o Luiz Gama, fica como referência, tem quase 1000 páginas, mas assim, é fantástico, é muito fluida a leitura, enfim, era só isso. Não, maravilha, por favor. Se tiver mais, vai falar. Valeu. Por favor, contribuição. É da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. É de 2006. Maravilhoso. Né? Vontade de ler, você lê. Cara, você devora, gente. São 1000 páginas que você não pensa que são 1000 páginas. Quase 1000 páginas. Enfim, valeu. Não, imagine que isso. Aida dos Santos, acaba que eu já contei a história dela toda pra vocês aqui. É uma outra personalidade que vale a gente destacar. Eu tentei intercalar entre uma mulher preta e um homem preto, pra gente ter essa dinâmica. Esse aqui é o documentário Aida dos Santos, Uma Mulher de Garra. Vocês encontram no YouTube, tá? Ele é gratuito também. Ele tem cenas reais e cenas filmadas também, enfim. Essa cena aqui, obviamente, ela não é uma fotografia real. A gente não tinha acesso a uma tecnologia de tanta qualidade assim. Mas é um documentário muito bom de assistir também, gente. É bem gostoso. Porque eles levam a Aida de volta lá para o ambiente onde ela competiu. Então a gente sente toda a energia e o peso da história dela. O Ferreira de Menezes, ele foi um abolicionista e escritor. Ele, inclusive, conviveu com Luiz Gama e José do Patrocínio também, que foi um outro grande nome aí do movimento abolicionista. Em 1880, ele fundou a Folha Gazeta da Tarde, que trazia aí uma série de críticas, acusações e denúncias da escravidão no Brasil. Inclusive, ele sofria um tipo de perseguição também, obviamente, porque da forma como ele se posicionava como um todo, no cenário que ele estava vivendo. E naquela época, por mais que existisse um movimento abolicionista, ele se posicionava abertamente mesmo assim. Então, facilmente ele sofreria algum tipo de represália. E ele foi um dos pioneiros da imprensa negra, né, que foi um dos berços aí que a gente teve no final, não foi bem no final, mas foi do meio do século XIX para o comecinho ali do século XX também. Ele faleceu pouco antes do jornal dele
passar a ser publicado, que passou e foi assumido o jornal pelo José do Patrocínio, que era um grande amigo dele também, e é um outro abolicionista espetacular. José do Patrocínio, ele foi inclusive, porque ele sofreu, José do Patrocínio sofreu perseguição do primeiro presidente do Brasil, e ele sofreu perseguição por quê? Porque ele percebeu que após a República as coisas não mudaram nada, então ele continuava também a fazer denúncias. E essas denúncias que ele fazia e tudo mais renderam para ele um exílio no norte do país. Se eu não me engano foi na Amazônia mesmo que ele foi mandado, mas posso estar enganado. Mas ele foi exilado, passou um tempo lá, depois voltou e continuou fazendo o trabalho dele do mesmo jeito, porque ele não tinha medo de ninguém, assim como o Ferreira de Menezes. Isso aqui são umas dicas de leitura para vocês também. Dá para ler daí? Vocês conseguem ler? A nacionalização da luta anti-escravagista, o abolicionista Ferreira de Menezes em Juiz de Fora, do Fábio Augusto Machado, e a Gazeta da Tarde, as peculiaridades do abolicionismo de Ferreira de Menezes e José do Patrocínio, de Ana Flávia Magalhães Pinto. São trabalhos de pesquisa muito bons, não são grandes, são bem curtinhos. Você deve ter, acho que o da Ana Flávia é maior, eu acho que tem umas 20, 30 páginas mais ou menos. Opa. E do Fábio é bem curtinho, tem umas 12 páginas, só vocês conseguem ler numa sentada tranquilamente. E a Sueli Carneiro, que é uma pessoa espetacular também. Ela criou a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. É uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil. Ela criou o único programa brasileiro de orientação na área de saúde física e mental específico para mulheres negras e é fundadora do GLE10. Ela hoje continua tendo uma participação muito ativa em todo o movimento negro como um todo, não só a instituição, claro. E ela é um dos nomes que a gente sempre tem que reconhecer e ressaltar no momento que a gente vive, porque não dá só pra gente, isso eu falo como alguém que vive lendo uns textos aí de gente do século XVI, XVII, mas não dá pra gente pensar só no passado. A gente tem que pensar no presente também. A gente não pode cometer o erro que cometeram antes, né, de não reconhecer, de não valorizar as personalidades que viviam naquela mesma época. Esse aqui são algumas leituras. Sueli Carneiro, da Rosane da Silva Borges, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, de Bianca Santana, e o texto de própria Sueli Carneiro, que traz inclusive ali textos da Conceição Evaristo e da Djamila Ribeiro. Se eu não me engano, a introdução é da Conceição Evaristo, elas são grandes amigas. E é muito legal quando você acha uma foto de duas personalidades fodas juntas e fica... Eu queria muito sentar na mesa com vocês e tomar uma cerveja. Escritos de uma Vida. É um texto, é um livro muito bom também. Todos têm no Kindle. Vocês vão... Kindle, quem não tiver o aparelhinho, gente, tem um aplicativo de graça, baixa. Lê no celular, aumenta a fonte, que vocês vão achar muito livro bom e de graça. Inclusive do Lima Barreto, que eu queria ter colocado aqui também. Falei pra Juliana que eu ia colocar, acabou que eu não coloquei. Mas o Lima Barreto, ele tem muitas obras dele, que está R$1, está R$2 no Kindle. Então, pelo computador, pelo celular, qualquer meio digital vocês vão conseguir ler. A gente até teve essa semana, né? O dia 18 de maio foi o dia da luta antimanicominal, né? O Lima Barreto, conhece Lima Barreto? Maravilha. Não conhecer também não é vergonha, tá tudo certo. Lima Barreto foi um dos grandes escritores que a gente teve também na história do Brasil. Ele tinha uma forma de escrever que é muito gostosa de ler, porque a gente pensa assim, nossa, o Lima Barreto escrevia ali num período em que o pessoal falava tão rebuscado, né? Às vezes eu vou ler o texto, vai estar cansativo, não sei o quê, mas não, ele escreve de um jeito gostoso, vocês vão ler tranquilamente. A gente tem O Homem que Falava Javanês, é uma das obras dele. A gente tem Ana Claros, Olhos d'Água? Não, Olhos d'Água é da Clara dos Anjos, isso, obrigado. A Clara dos Anjos, enfim, uma série de outras obras dele que são sensacionais. Vocês vão ler uma, vocês vão querer ler outra e outra e outra. Só que a vida dele não foi só flores e escrita também. Ele, em 1914, foi internado no Hospício Nacional, na época chamado Hospício Nacional, porque ele tinha problemas com bebida. Era já histórico, familiar, enfim. Ele foi internado 2 vezes e lá dentro mesmo ele continuava trabalhando, a mente dele continuava trabalhando. Tô acabando, meu Deus do céu.
Mas leiam Lima Barreto, que é um autor espetacular também, e como eu falei aqui de Conceição Evaristo, de Jamila Ribeiro, leiam Conceição Evaristo, conheçam a vida e a obra dela também, tá? É importantíssimo, porque às vezes a gente fala tanto da personalidade, mas não lê o conteúdo da personalidade. Então leia o conteúdo da personalidade também, gente. Conceição Evaristo é uma leitura que vocês não vão se arrepender. E para quem quiser ler as histórias que a gente já tem publicado hoje no Instagram, vocês podem jogar essa hashtag História Preta TQSP. Vocês vão conseguir encontrar, acho que tem 73 histórias, ou 70 histórias já publicadas. Tá com um projeto de livro para ser lançado já tem um tempo, mas é aquele negócio que a gente vai lendo o livro do outro e não vai escrevendo o próprio livro. Mas que vai fazer um compilado de trabalhos, pesquisas, fotos e textos que contam as histórias, tá bom? E quem quiser acompanhar o trabalho do Tinha Que Ser Preto, em todas as redes, Tinha Que Ser Preto Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram, vocês vão conseguir conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito aqui de conversar com vocês, foi bem divertido e que a gente se encontre por aí e encontre mais produtos também. E eu não perguntei seu nome, desculpa. Luana, se você quiser depois conversar sobre a iniciativa lá das moças, a gente conversa, que aí eu levo pro Codipi depois também, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.